promessa. Abraão também não olhou para Sara, né? Porque a palavra diz que o ventre de Sara estava amortecido, né? Então Abraão ele não olhou para os seus 100 anos e nem para o ventre de Sara, que era sua esposa, que o seu ventre aqui, como diz a palavra, já estava amortecido. Mas Abraão, ele olhou para quem? Para Deus. Amém? Para aquele que é todo poderoso e para aquele que foi ele que fez a promessa. Glória então, a Deus! Abraão, o que ele fez? Ele creu. Amém? Amém. Ele creu, simplesmente ele creu, né? E essa palavra ela me chamou muita atenção, né? Porque o nosso Deus ele é tão assim lindo e maravilhoso que aqui fala, né? Que Deus chama as coisas que não são como já se fossem. Amém? Então Abraão ali naquele momento ele não era nada, ele era apenas assim um homem, né? Uma estatura normal, com quase 100 anos. Mas o Senhor, ele faz com as coisas que não são como as coisas que já fossem. Amém? E foi isso que Abraão fez. Ele creu. Ele creu na promessa e naquele que fez a promessa. Isso é o mais importante, irmãos. Crer não só na promessa, mas crer em Deus que fez a promessa. E Deus que é o Todo-Poderoso e é o único que pode cumprir a promessa. Amém? E realmente Deus fez de Abraão uma grande nação. Aleluias. Deus, tudo aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, ele cumpriu. Né? Ele cumpriu. Tudo aquilo que ele prometeu. Ele deu um filho a Sara, ele fez a Abraão uma grande descendência, né? E o que nos leva, que me chamou muita atenção também, que Abraão ele não duvidou, mas ele foi fortificado na fé. Amém? Que nessa noite, irmãos, que você não veja a sua circunstância, a sua situação. Né? Você pode até estar pensando, mas a minha situação agora está difícil. Deus ele vai ter que tirar isso aqui daqui para poder me dar a vitória. Deus ele vai ter que tirar, virar uma situação para me dar a vitória. Mas o Senhor não foi ele que fez a promessa. Então ele não está olhando a situação que você está. Né? Ele não quer saber que situação que você está. Porque o Senhor, ele não olhou para os 100 anos de Abraão. O Senhor olhou para Abraão. Amém? A situação de Abraão não estava nada favorável. Né? Uma coisa assim que para nós é como, não tem como um homem e uma mulher com 100 anos ter um filho. Para nós é impossível. Mas Deus, ele não olhou isso. Ele olhou para o coração de Abraão. Aleluias. E o Senhor, ele fez aquela situação, o Senhor mudou. Amém? O Senhor mudou e ele fez a promessa. Então não olhe para a sua situação hoje. Não queira, né? Muitas vezes nós falamos, o Senhor ele tem que tomar esse caminho, o Senhor tem que fazer aquilo, o Senhor tem que fazer assado. Não, o Senhor ele sabe o que ele tem que fazer. Amém? E a promessa que ele faz, irmãos, ele cumpre. Porque Abraão disse assim, eu confio naquele que é todo poderoso. Aleluias. Porque é ele que vai me dar, é ele que vai cumprir a sua promessa. Amém? Então é independente da sua situação hoje. Aleluias. Seja lá qual for a sua situação sentimental, né, a sua situação financeira, a sua situação familiar, né? Aquilo que você tem pedido ao Senhor e muitas vezes você quer resolver. Mas o Senhor já nos diz que Ele chama as coisas que não são. Muitas vezes aquilo que você nem imagina é dentro daquilo que o Senhor vai trabalhar. Amém? Porque o Senhor, Ele cumpre. Se o Senhor fez a promessa, muitas vezes nós nos esquecemos das promessas que o Senhor já fez para as nossas vidas. Muitos aqui já esqueceram, né? Muitas
sua família, independente de que maneira esteja a sua família. A sua família nessa noite, ela pode estar arrasada. Mas o Senhor é poderoso, como disse Abraão. Abraão disse assim: eu creio no Deus que me fez a promessa, porque Ele é poderoso para cumprir. Aleluia, Senhor. Então Ele pode pegar aquela família que está destruída e reformar ela todinha. Aleluias. O Senhor, Ele pode pegar aquele emprego que muitas vezes você não tem mais assim vontade nem de entrar lá. O Senhor, Ele pode mudar ele todinho. Né? O Senhor, Ele pode mudar ele todinho. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos numa situação que nós não sabemos mais o que fazer. Né? Temos emprego, mas não estamos satisfeitos. Aí olhamos, né, Senhor, mas e agora? Eu preciso desse emprego. Nós olhamos a situação que está, né, o nosso país. Mas o Senhor, Ele pode mudar esse lugar onde você está trabalhando. Amém? O Senhor pode fazer com que você entre ali a partir de hoje com amor, olhando com outros olhos. Aleluia. E ficando satisfeito. Porque o Senhor é aquele que chama as coisas que não são e fazem como as coisas que já são. Amém? Então, como foi feita essa promessa a Abraão, o Senhor, Ele faz sobre as nossas vidas nessa noite. Todas as promessas do Senhor, eu creio que Ele vai cumprir uma a uma. Amém? Aquilo que muitas vezes já morreu dentro do seu coração, porque as decepções são muitas, mas o Senhor, Ele pode mudar hoje. Aleluia. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Né? E aqui fala, é Paulo falando, né? É o livro Romanos, quem escreveu foi Paulo. E aqui fala aqui, mas também por nós, no versículo 24, irmãos, mas também por nós. Então quer dizer o quê? Que isso aqui, essas promessas, é para nós. Amém? É para nós. É para nós. Vocês estão entendendo? Não foi só lá, o Senhor fez para nós. Para nós que faz para você hoje. Aleluia. Porque basta o quê? Abraão, ele teve um ato do quê? Um ato pessoal. Abraão, ele creu. Né? Ele creu tanto. Ele teve tanta confiança na sua promessa. E principalmente naquele que fez a promessa. Aleluia. Então nessa noite, irmãos, a promessa é para mim e é para você. Aleluia. E o Senhor, Ele fez grandes coisas na vida de Abraão. Eu estava lendo na minha casa hoje e eu fiquei assim, maravilhada com as promessas de Abraão, né, que o Senhor fez a Abraão. O Senhor um dia, antes dessas promessas, o Senhor chegou para Abraão e disse assim a Abraão: Abraão, olhe para os céus e conta as estrelas. E as pode contar, e disse-lhe: assim será a sua descendência. Amém, Jesus. Então o Senhor disse para Abraão: Abraão, olha para o céu. Olha para o céu. Tem muitas estrelas. Você pode contar? Nós não conseguimos contar as estrelas do céu. E assim o Senhor disse para Abraão: assim será a tua descendência. Amém? E o Senhor, Deus amado, o Senhor nos manda assim, ó. Olha para o céu. Então você, dentro de você, sabe? Dentro de você, hoje é um particular seu com Deus. Olha, Ele está mandando olhar. Sabe, Ele está falando assim para o pastor: olha para o céu. Aleluia. Porque eu creio que as estrelas que tem no céu não são comparadas às promessas que o Senhor tem para nós. Aleluia. O Senhor diz assim: Igreja de Deus no Brasil, olha para o céu. Aleluia. Não esmoreça suas forças. Olha para o céu. Se vocês conseguirem contar cada estrelinha que tiver lá no céu, e nós não vamos conseguir. Essas são as promessas que o nosso Deus tem para a nossa igreja. Aleluia. Em nome
crer. Vocês não vão precisar fazer nada, basta crer. Crer nele. Aleluias. Porque foi isso que Abraão, ele confiou em Deus e Deus fez. Aleluias. E o Senhor nos diz nessa noite, olha para o céu. Olha para o céu. Aleluias. Se a situação está totalmente ao contrário dos seus projetos, dos seus sonhos, olha para o céu. Aleluias. Porque para eles também não foi diferente. Era tudo o contrário a situação deles ali. Mas o Senhor mandou ele olhar para o céu. Aleluias. E ele pôde contemplar as promessas que o Senhor tinha para eles. Aleluias. E nessa noite é o que o Senhor diz para nós. Igreja de Deus no Brasil, olha para o céu. Não esmoreça as forças. Amém? Não